Qual é o melhor dia do mês para você comprar suas ações e seus fundos imobiliários? Será que é no início do mês, no fim do mês, antes ou depois do pagamento de dividendos? Hoje eu vou te dar a resposta, porque a pergunta em si já esconde uma grande armadilha, e se você cair nela, pode estar perdendo dinheiro sem perceber. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que 3 grandes estudos financeiros descobriram sobre esse tema, e no final eu vou te revelar o erro silencioso que pode estar destruindo seu patrimônio. Então fique aqui até o final, porque esse erro é mais comum do que você imagina e pode ser que você esteja cometendo ele. Então vamos lá. Deixa eu te contar uma cena que provavelmente é familiar para você. É dia 5, o salário acabou de cair na conta, você abre o aplicativo do banco, vê um número lá e pensa, hoje eu invisto. Aí você abre a corretora, olha o preço das ações e pensa, tá caro, talvez eu vou esperar cair um pouco mais. Na semana seguinte o preço sobe. Você pensa, nossa, podia ter comprado na semana anterior. E nesse vai e vem de tentar achar o momento perfeito, o mês acaba. E você segue sem ter aportado. Isso tem um nome, que é a paralisação por análise. Ela está custando mais caro do que qualquer variação de preço que você tentou evitar. E eu vou ser sincero com você, eu já fiz isso. Eu ficava esperando o momento certo para comprar. Ficava monitorando o gráfico, fazendo a análise gráfica, esperando o momento ideal de compra. E enquanto eu ficava esperando, o mercado subia e descia. Quando eu parei de tentar encontrar o momento perfeito e comecei a aportar com consistência todo mês, foi aí que meu patrimônio começou a crescer de verdade. E não foi achismo meu, tem ciência por trás disso e eu vou te mostrar agora. A Charles Schwab, uma das maiores corretoras do mundo, fez um estudo e criou 5 personagens fictícios, cada um com um comportamento diferente na hora de investir. Todos eles recebiam $2.000 por ano durante 20 anos e investiam no S&P 500, que é o principal índice de ações nos Estados Unidos. Vamos conhecer cada um desses 5 investidores. Primeiro, Peter. Ele sempre investia no dia mais barato do ano, um timing perfeito, que é algo impossível na vida real. A Ashley, ela investia no primeiro dia do ano, assim que recebia o dinheiro, sem análise, sem hesitação. Matheus, ele dividiu os $2.000 em 12 parcelas iguais e investiu todo mês, um aporte mensal constante. A Rose, ela sempre investiu no dia mais caro do ano, pior time possível, todo ano por 20 anos. E o Larry, ele nunca investiu em ações, ele ficou esperando o momento perfeito e deixou o dinheiro parado na conta. Agora vem a parte que vai te surpreender. Sabe qual foi o resultado depois desses 20 anos? Dá uma olhada na tabela aqui. Deixa eu traduzir cada linha dessa para você. O Peter, ele foi o campeão, mas ele era literalmente impossível de replicar, né? É impossível você acertar o timing perfeito, ainda mais durante 20 anos. Ele comprou no menor preço de cada ano durante 20 anos seguidos. Nenhum ser humano, nenhum algoritmo, robô, nada do tipo consegue fazer isso na prática. A Ashley, ela ficou em segundo lugar, e olha o que ela fez. Absolutamente nada de especial, ela só pegou o dinheiro no começo do ano e jogou no mercado. Fez os seus investimentos, sem olhar gráfico, sem ficar esperando queda, sem fazer análise. Resultado, apenas pouco mais de $15.000 a menos que o investidor perfeito. Isso dá uma diferença de menos de $800 por ano. O Matheus, ele ficou em terceiro com $166.591, só cerca de $4.000 atrás de Ashley. Ou seja, o aporte mensal também funcionou muito bem. E a Rose, ela comprou sempre no pior dia, todo ano durante 20 anos. Baita azar, né? E mesmo assim ela acumulou $151.343, mais de 3 vezes o que Larry acumulou. E o Larry, ele terminou com $47.357. O pior resultado de todos, pior do que até a Rose, que comprou sempre no dia mais caro. E a Charles Schwab, ela analisou 80 períodos de 20 anos diferentes, desde 1926. Em 70 desses 80 períodos, o ranking foi exatamente esse. Sempre na mesma ordem. E a conclusão, ela não muda, né? Estar no mercado, mesmo errando o dia de compra, mesmo não comprando no dia perfeito, é sempre melhor do que ficar de fora esperando. Mas eu quero que você entenda quanto custa ficar de fora do mercado, porque a JP Morgan, ela mostrou o que acontece quando você perde só 10 dias. 10 dias em 20 anos. Imagina que em julho de 2005 você pegou $10.000, em junho de 2025 esse dinheiro teria virado $66.737. Mais de 6 vezes o valor investido, com um rendimento de 10% ao ano, rendimento médio. Agora imagina que você tentou ser esperto. Quando o mercado começou a cair, você pensou, vou sair agora e entrar mais embaixo. O problema é que o mercado ele não avisa quando ele vai subir. E os maiores saltos, eles acontecem de surpresa, geralmente logo depois das maiores quedas.
E a JP Morgan calculou exatamente o custo disso. Olha essa tabela aqui que está na tela. Deixa eu traduzir cada linha dessa tabela para você entender esse exemplo e esse estudo. Quem ficou com o valor investido o tempo todo saiu com mais de 66 mil dólares. Mais de 6 vezes o valor investido, simples assim. Agora, quem perdeu só os 10 melhores dias saiu com quase 30 mil dólares, menos da metade. Perdeu mais de 37 mil dólares por causa de 10 dias em 20 anos. São 7.300 dias de mercado no total e essa pessoa ficou de fora de 10 e perdeu metade do resultado. Quem perdeu 40 dias terminou com 7.833 dólares, ou seja, perdeu dinheiro, né? Investiu 10 mil, ficou 20 anos e voltou com menos. E quem perdeu 60 dias saiu com 4.121 dólares. Destruiu 59% do capital original em 20 anos, enquanto quem só deixou o dinheiro paradinho ali investido multiplicou por mais de 6. Mas aí você pode pensar, né? Tudo bem, eu fico atento, eu não vou perder esses melhores dias, mas é exatamente esse o erro de raciocínio. A JP Morgan mostrou que 7 dos 10 melhores dias do mercado aconteceram dentro de 2 semanas dos 10 piores dias. 6 desses 7 melhores dias vieram logo após os piores. Por exemplo, o segundo pior dia de 2020 foi 12 de março, e ele foi imediatamente seguido pelo segundo melhor dia do ano. Na prática, o que acontece? Quando o mercado ele despenca, as pessoas entram em pânico e vendem. E aí, dias depois, vem uma recuperação forte. Quem tenta se proteger saindo nos momentos de crise acaba se ferindo muito mais do que quem simplesmente ficou paradinho ali e deixou o dinheiro trabalhar. Mas e se você recebeu uma grana extra, uma herança, um bônus, vendeu algum bem e está com dúvida se investe tudo de uma vez ou divide isso em parcelas ao longo do ano, em aportes ao longo do ano? A Vanguard tem uma resposta e ela é contra-intuitiva. Imagine que caiu esse dinheiro na sua conta, pode ser um bônus do trabalho, uma herança, enfim, e agora você tem um dilema. Eu invisto tudo de uma vez ou divido esse valor em aportes mensais, para não correr o risco de investir tudo bem na véspera de uma queda, por exemplo? Essa é exatamente a pergunta que a Vanguard fez, que é uma das maiores gestoras do mundo, com mais de 7 trilhões sob gestão, e ela respondeu isso num paper publicado em fevereiro de 2023. Os pesquisadores analisaram mercados globais de 1976 a 2022 e rodaram também 10 mil simulações de cenários futuros. E o resultado foi muito claro. Investir tudo de uma vez superou o aporte parcelado em 68% dos cenários. Uma carteira que é 60% ações e 40% renda fixa, investir tudo de uma vez rendeu em média 1,8% a mais do que investir em 3 parcelas mensais, sobre um capital de 100 mil dólares. Nas simulações, dividir em 3 meses deixou 504 dólares a menos que investir tudo de uma vez. E dividir em 6 meses deixou 1.491 dólares a menos. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Quando você recebe uma quantia e fica com ela parada esperando o momento certo para investir, você está pagando um custo que a Vanguard chama de custo de oportunidade do caixa. Cada dia que o dinheiro fica fora do mercado é um dia que ele não está recebendo o prêmio de risco, que é o retorno que o mercado paga para quem aceita estar nele. E de 1976 a 2022, as ações globais superaram o caixa 76% do tempo. E os títulos de renda fixa superaram o caixa 68% do tempo. Isso significa que na maior parte da história, qualquer coisa é melhor do que ficar parado com o dinheiro esperando. Mas a Vanguard também é honesta sobre uma exceção e eu respeito muito isso, né? Ela diz que se você tem um perfil muito avesso a perdas, né? Você tem medo de perdas, tem medo de ver o seu dinheiro caindo logo depois que você investiu e isso vai te causar pânico, ansiedade, aí sim, né, é melhor dividir em até 3 meses, pode ser uma estratégia válida, não porque ele vai render mais, porque vai proteger o seu capital de você mesmo. Mas e se você não tem um dinheiro muito grande para investir, você recebe salário e vai aportar todo mês? Aí a Vanguard tem uma conclusão ainda mais simples. Não atrase. Quando o dinheiro chegar na sua conta, não espere o fim do mês ou fique analisando ali qual o melhor momento do mês para entrar. A cada dia de atraso é um dia de custo de oportunidade. E a conclusão que une esses 3 estudos é sempre a mesma. Ter um plano e executar imediatamente é quase sempre melhor do que esperar o momento perfeito. Então, qual é o melhor dia para investir? O melhor dia do mês para comprar ações e fundos imobiliários é o dia que o dinheiro chegar na sua conta. Recebeu o salário? Separa a parte dos investimentos e aporta. Ponto. Não precisa ficar checando se está subindo, se está caindo, não precisa calcular o momento ideal. Porque os 3 estudos que eu te mostrei chegam à mesma conclusão. A consistência dos aportes bate o timing de mercado sempre. E lembra que no começo eu falei que ia revelar um erro silencioso que destrói o patrimônio? Chegou a hora. O maior erro não é comprar no dia errado. O maior erro é ficar de fora do mercado, como a gente pôde ver aqui.
é ficar esperando o momento perfeito, porque o momento perfeito ele nunca vai chegar. Sabe o que acontece com quem fica esperando? Ele perde os melhores dias. Ele vê o mercado subir sem ele. Quando toma coragem de entrar, geralmente já é tarde. Então, cada mês que você adia, cada dia que você adia, é um dia que o seu dinheiro não está trabalhando para você. Os juros compostos, eles precisam de uma coisa acima de tudo: tempo. Tempo é a única coisa que você não consegue recuperar. O mercado, ele não vai te esperar. O tempo, ele não vai te esperar. Então, o melhor dia para investir sempre foi hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.